Nesse vídeo nós vamos discutir o desdobramento de campo cristalino, o efeito de Anteller e a transição de spin para complexos de coordenação metálicos. Vamos concentrar a nossa atenção em um tipo de complexo, os complexos com íons D, vanádio, complexos com vanádio, cromo, manganês, ferro, complexos com íons 3D, de cobre, coordenados com íons sp, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, compostos dessa natureza. Nós não vamos discutir os complexos com íons terras raras, porque isso já seria uma outra física envolvida. Vamos também focar a nossa atenção a complexos octaédricos. Existem vários tipos de coordenação trigonal, bipiramidal, como está aqui na tela. Esse tipo de coordenação tetraédrica, outro tipo de coordenação, quadrado planar, e aqui nós vamos nos concentrar, que é a octaédrica. Qual será o índice desta discussão? Nós vamos discutir as propriedades magnetoestruturais com esses seguintes tópicos: o desdobramento de campo cristalino, o coente do momento angular, o efeito de Anteller e a transição de spin, que pode ocorrer em alguns destes materiais. Vamos iniciar a nossa discussão compreendendo o que é o desdobramento de campo cristalino. Em primeiro lugar, vamos imaginar os orbitais do íon livre. Essa aqui é uma primeira aproximação. Esses orbitais, o que são os orbitais? Vamos dizer que os orbitais são dados pelos harmônicos esféricos escritos em coordenadas polares, ou seja, estas figuras elas são representadas pelo módulo quadrado dos harmônicos esféricos em coordenadas polares. Nós pegamos os harmônicos esféricos, colocamos o módulo quadrado e a distância da origem até um certo ponto, com o descrito pelo certo ângulo θ, nos dá a probabilidade de encontrar o elétron naquele certo ponto. Para a subcamada L igual a zero, ou seja, S, que só existe uma possibilidade de número quântico magnético, M igual a zero, L igual a zero, M igual a zero. Existe uma simetria esférica, porque o harmônico esférico Y00 é 1 sobre raiz de 4π. Agora, para a subcamada P, ou seja, L igual a 1, nós temos M igual a 0 e M igual a mais ou menos 1, porque nós sabemos que o M, que é o número quântico magnético, vai de menos L até mais L. Neste caso, o orbital para L igual a 1, o orbital P, assume esta forma como está desenhado aqui na tela. Para o orbital D, que é o que nos interessa, nós temos ele, que é L igual a 2, nós temos M igual a 0, M igual a mais ou menos 1 e M igual a 2. E os orbitais assumem essa forma. Nós temos 5 orbitais para D igual a 0. 1, 2, 3, 4, 5, porque aqui é mais ou menos 2, mais ou menos 1 e 0. Entretanto, esses são os orbitais
livres. Essa é uma primeira aproximação. Claro, isso é um átomo tipo hidrogenoide. É uma primeira aproximação. Mas a pergunta é, o que acontece se nós colocarmos esse átomo dentro de uma simetria octaédrica? A nova função de onda do íon 3D será mais m, mais ou menos M. Para um elétron 3D com L igual a 2, ou seja, o m vai de mais 2 até menos 2, existem algumas possibilidades de se satisfazer esta equação. Mais 2 mais menos 2, mais 2 menos menos 2. Se nós escrevermos os harmônicos esféricos em coordenadas cartesianas, vamos obter este resultado. E vamos escrever este resultado como x2 menos y2. Mesma coisa para o mais 2 menos y2. Se escrevermos este resultado como a função de onda x, y. Temos uma outra possibilidade, mais 1 mais menos 1, ou mais 1 menos menos 1. O resultado será zx e yz, que chamaremos de zx e yz. E por fim, aqui temos 4 funções de onda. Falta uma, que é zero. E o resultado das funções de onda em coordenadas cartesianas é z2 menos x2 menos y2, que vamos chamar de apenas z2. A representação gráfica destas funções de onda em coordenadas cartesianas são esses orbitais que estão aqui. z2, x2 menos y2, xy, zx e yz. O interessante é que o orbital z2 e o x2 menos y2, eles estão ao longo dos eixos. O z2 está ao longo do eixo z, o x2 menos y2 está ao longo dos eixos x e y, enquanto o restante dos orbitais estão fora dos eixos xy, zx e yz. Esses orbitais superiores nós chamamos de EG, é uma notação técnica da área, EG. E os orbitais que estão representados abaixo nós chamamos de T2G. Qual a implicação desses orbitais superiores estarem ao longo dos eixos e esses de baixo não estarem? Ora, quando esses orbitais estão alinhados ao longo dos eixos, eles têm uma maior proximidade com os íons do octaedro. Isso promove uma maior repulsão coulombiana, portanto, eles são penalizados energeticamente com relação ao íon livre, à energia do íon livre. Esses outros orbitais, eles estão afastados dos íons do octaedro, portanto, eles sofrem um benefício energético. E esse desdobramento aqui de energia é o desdobramento de campo cristalino, que vai depender da vizinhança, vai depender exatamente do octaedro. Como nós podemos distribuir elétrons através destes níveis de energia? Existem duas situações possíveis. Aquele desdobramento de campo cristalino ser muito menor que a energia de emparelhamento de dois elétrons no mesmo orbital, ou a energia de desdobramento de campo cristalino ser muito maior que a energia de emparelhamento de dois elétrons no mesmo orbital. Vamos ver um exemplo concreto. D4.
vamos popular aqueles níveis como se fosse regra de Hund. 1, 2, 3. Aqui a energia de emparelhamento é muito alta. É caro colocar um quarto elétron aqui, portanto o quarto elétron vai lá para cima. Essa é a configuração high spin, spin alto, porque o quarto spin está lá no alto. Agora o que acontece? Esses dois orbitais aqui são completamente diferentes em forma. Então eles não podem, esse elétron que está aqui não pode vir para cá. Então ele perde mobilidade, esse elétron não pode vir para cá, então ele perde mobilidade. A consequência disso é que o S é igual a 2, temos 1, 2, 3, 4 elétrons, 4 vezes o meio dá 2, que é o spin do elétron, vai ser o spin efetivo, o íon, e o L vai ser 0, porque esse elétron aqui não pode vir para cá. Então dizemos que há um quench do momento orbital. Agora, vamos observar a mesma situação para D4, para o caso de spin baixo. Temos 1, 2, 3, só que a energia de campo cristalino é muito alta. Então vale a pena colocar o quarto elétron aqui embaixo. Por isso que é spin baixo, low spin. Como é que fica? Agora acontece que temos esses 3 orbitais aqui, são muito semelhantes. Eles são apenas distintos por uma rotação. Então esse elétron pode vir para cá apenas por uma rotação. Então há momento angular. O L é diferente de 0. E o spin é igual a 1. 1, 2 vezes o meio vai dar 1. E o momento orbital vai ser diferente de 0. Agora nós podemos chamar o efeito de Teller, que níveis parcialmente ocupados são instáveis. Esse nível aqui está parcialmente ocupado e ele é instável por isso. E aquele outro do exemplo anterior também estava parcialmente ocupado com um elétron lá em cima. O nível EG estava parcialmente ocupado, então ele era instável. Então ele sofre uma distorção para diminuir a simetria e remover a degenerescência. Esse é o efeito de Anteller. Existem umas distorções possíveis. A mais simples será uma distorção tetragonal a partir da simetria cúbica. Qual será essa distorção tetragonal? Compressão ou um alongamento, ou seja, só ao longo do eixo Z. Se o sistema sofrer um alongamento, tudo que tiver Z nos orbitais sofrerá um benefício energético, porque diminuirá a repulsão coulombiana. Então, tudo que tiver Z vai sofrer um benefício energético. Tem Z, Z, então sofrer um benefício energético. Que tem Z, diminuiu de energia. Se sofrer uma compressão, tudo que tiver Z pela repulsão coulombiana vai sofrer uma penalização energética. Então tem Z e tem Z, sofreu uma penalização energética, o YZ e o ZX. Mesma coisa aqui, o DZ2 sofreu uma penalização energética. Então, para uma compressão e para um alongamento, esses serão os novos desdobramentos do diagrama de energia. Vamos ver o D6, para o caso de spin alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos um elétron apenas aqui desemparelhado. Então eu posso supor que ele vai ser comprimido. Só tem um orbital no estado fundamental. Como é que ficará essa configuração aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de fato agora, se colocarmos os 6 elétrons no diagrama de energia para o caso comprimido, para essa simetria,
não tem mais níveis semi-preenchidos e não há mais necessidade de efeito de Anteller. Quais são as configurações eletrônicas que sofrem de efeito de Anteller? Uma vez que esses orbitais eles têm uma maior repulsão eletrônica, eles consequentemente têm um efeito de Anteller mais acentuado, uma distorção mais acentuada. Então, quando houver elétrons desemparelhados nesse nível EG, o efeito de Anteller será mais forte. Então, vamos observar essa tabela. D1 existe efeito de Anteller, porém ele é fraco. Aqui, com caso D2, existe efeito de Anteller, porém ele é fraco. D3 não existe efeito de Anteller. D4 existe efeito de Anteller, porém ele é forte. D5 não existe efeito de Anteller porque o nível EG está completamente preenchido. D6 existe efeito de Anteller, porém ele é fraco. D7 é a mesma coisa. D8 não existe efeito de Anteller porque todo nível T2G está ocupado. E D9 novamente existe efeito de Anteller e ele é forte. Vamos agora discutir a transição de spin, porque até agora nós discutimos dois casos. Um caso quando o desdobramento de campo cristalino era muito menor que a energia de emparelhamento de dois elétrons no mesmo orbital, e um outro caso onde a energia de desdobramento de campo cristalino era muito maior que aquela energia de emparelhamento. E o que vai acontecer quando essas energias forem da mesma ordem de grandeza? Isso pode acontecer uma transição entre um estado e o outro. Essa transição pode ser induzida por temperatura, pressão mecânica, radiação, e pode induzir mudanças na magnetização, na simetria cristalina, no volume. Isso pode levar a diversas possibilidades de aplicação. Quais são as configurações eletrônicas possíveis? D1. D1 não pode ocorrer uma transição de spin, porque com D1, essas high spin e low spin têm a mesma configuração. D2 também não. D3 também não. D4 pode ocorrer uma transição de spin. O sistema pode vir do low spin para o high spin, porque o quarto elétron para o low spin eu coloquei no nível T2G, enquanto o quarto elétron para o high spin foi para o nível EG. O D5, quinto elétron, foi para o EG, enquanto o quinto elétron do low spin veio para o T2G. D6 ainda há diferença. D7 a mesma coisa, ainda há diferença. D8 já não há diferença, porque esta configuração temos todo o T2G preenchido, todo o T2G preenchido também, e dois elétrons no EG para o high spin e dois elétrons no EG para o low spin. Então o D8 não sofre, não é possível de ter transição de spin. E o D9 também não. Então essas configurações eletrônicas, D4 até o D7, podem sofrer uma transição de spin.
essa pequena explicação sobre transição de spin é mais para dizer que ela existe e existem diversas aplicações como atuadores, efeito barocalórico, diversas aplicações utilizando esse mecanismo. Alguns íons possíveis, como manganês 2+, 3+, cromo 2+, por exemplo, cromo 2+, seria o D4, que tem transição de spin, cobalto 3+, seria o D6, aqui também tem transição de spin. Então, essa é uma breve explicação do desdobramento de campo cristalino, do efeito Gentile e da existência de uma transição de spin.